Bom dia pessoal, meu nome é Lucas Noaus e hoje a gente vai falar sobre ampliação de desenho. Ampliação nada mais é do que aumentar um desenho que está, por exemplo, numa folha de papel A4 e fazer ele ficar do tamanho de uma folha de uma cartolina. Certo? Então é isso que a gente vai aprender a fazer aqui. A gente pode ampliar um desenho, por exemplo, de um formato A4, numa parede de 10 metros, de 20 metros, num prédio. A gente pode fazer onde a gente quiser, mas aqui a gente vai fazer na cartolina. Vocês vão poder fazer em casa também, é só comprar uma cartolina comum. Na verdade eu peguei uma cartolina um pouquinho mais grossa, em qualquer papelaria vocês encontram. E pedir para imprimir também esse barquinho aqui, que é um exemplo que eu vou usar para vocês, numa folha A4. Vocês podem fazer isso com qualquer desenho que vocês queiram. Claro que quanto mais detalhes tiver no desenho, mais difícil vai ser executar. Então eu aconselho para quem não tem prática ainda, começar com desenhos mais simples, né? Como esse barquinho, por exemplo. Nesse primeiro momento vamos nos preocupar com os traços, certo? Que são nada mais, nada menos que os riscos que formam os detalhes do desenho, né? Depois a gente vai preencher com guache. Então separem aí uma régua de 30 centímetros, um lápis, pode ser um lápis comum que vocês têm em casa, mas se vocês tiverem um 2B, melhor. Uma cartolina comum também, vocês podem comprar na papelaria, talvez uma mais grossa, como eu comprei uma um pouquinho mais grossa do que a normal, que é melhor para quando a gente for preencher com guache, ela não vai passar para o outro lado, não vai se torcer muito, né? E a gente vai imprimir um desenho que vocês vão escolher numa folha A4, como esse barquinho, por exemplo. E o primeiro passo, gente, é a gente traçar um diagrama aqui nessa folha. Então o que a gente vai fazer? Se vocês botarem a régua na folha 4, colocarem no ponto zero aqui embaixo, aqui vocês vão ver que ela tem 29 centímetros e meio, né? Vai batendo 29 mais 5 risquinhos aí, 29,5. A gente vai usar o 28, então a gente vai deixar a régua no zero e vai marcar aqui no 28. A gente vai fazer um tracinho no 28. Desse lado e desse outro lado a mesma coisa, um tracinho no 28. Feito esse tracinho, a gente passa um risco de um traço para o outro. E aí nós temos um risco que limita. É como se a gente estivesse diminuindo o tamanho da folha para 28. Se vocês colocarem a régua aqui na lateral, vocês vão ver que a folha tem 21 centímetros e meio. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão marcar no 20. Então eu vou fazer do lado de cá para tirar a sobra do lado da água, que é a parte de baixo do barco. Então a gente vai marcar com 20. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa e vai marcar 20. A gente vai passar a régua de um traço até o outro. Então vejam bem, a gente marcou um traço no 28 e a gente marcou um traço daqui até aqui contando 20 centímetros. E a gente passou esse traço para lá e para cá. A gente diminuiu o tamanho da folha para ela ficar no formato exato, né? Porque 29,5 e 21 são números que a gente não consegue trabalhar a matemática do desenho, né? Na cartolina a gente vai fazer da seguinte maneira: a cartolina vai ter 66,5. A gente vai fazer ela ficar com 63. Então a gente vai vir aqui, botar o zero na beirada, na cartolina, né? Marcado no zero, aqui a gente vai marcar o 30. E aqui a gente vai marcar mais 30. E a gente vai marcar 3 para ficar com 63, né? 30 mais 30, 60. Mais 3, 63. No desenho a gente tem bastante matemática, né? Então se você gosta de desenho, é importante você pelo menos aprender e gostar um pouquinho da matemática, porque ela faz parte do desenho. Na verdade, as artes usam muito a matemática, mas usam de uma forma bem mais divertida do que
fazer cálculos só por cálculo, né? Aqui a gente faz cálculos e a gente vê o resultado do cálculo. Essa que é a parte legal, né? A matemática, na verdade, ela é bacana. Na cartolina a gente vai ter que fazer um tracinho no meio também, porque senão a nossa régua não vai conseguir chegar do outro lado. Então a gente vai marcar 30, 60 e 3, certo? 63 no comprimento. Aí a gente vai unir um ponto no outro, que a gente fez aqui no meio. Eu vou fazer um risco um pouquinho mais forte do que eu costumo fazer, que é para vocês poderem enxergar bem, tá? Mas o certo não é não riscar muito forte. Depois a gente vai apagar esses riscos, tá? Mas eu fiz um risco aqui, ó, e dividir, já diminuir o tamanho dela aqui. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Aqui a gente tem 30, 50. A gente vai fazer ficar com 45. Então a gente vai marcar no 30 e no 15. 30 mais 15, 45. A gente vai fazer aqui um pedacinho mais pra frente a mesma coisa, 30 mais 15. E a gente vai fazer na beirada aqui também, onde a gente fez o traço. Bota lá no 0, 30 mais 15. A gente unir aqui o traço agora nos pontinhos que a gente fez. Ó, a gente vai ter esse tamanho de papel dividido aqui, ó. Aqui a gente diminuiu, aqui a gente diminuiu. A gente tem a mesma proporção. O que significa proporção? Esse barquinho aqui, esse barquinho ele vai ficar mais ou menos 2,5 vezes maior. Ele vai aumentar de tamanho 2,5 vezes. Ele vai ficar desse tamanho aqui na cartolina. Por que a cartolina é 2,5 vezes maior do que esse papel A4? É o tamanho padrão da cartolina, né? E é o tamanho padrão do papel A4. Ok, agora a gente diminuiu, a cartolina diminuiu o papel, agora a gente vai fazer o diagrama, que é o quadriculado, tá? Essa técnica de ampliação ela é usada por grandes artistas, como por exemplo o Eduardo Cobra. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele fez grafites enormes lá em São Paulo, desenhou um Ayrton Senna em um prédio gigante lá em São Paulo, ele desenhou um prédio do governo lá, se não me engano, não sei se foi Japão ou China, acho que foi Japão. Ele desenhou várias coisas enormes assim, e ele usa essa técnica. Ele usa o quadriculado para poder ampliar, que é o que a gente vai aprender hoje. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer no papel A4 primeiro. Como a gente tem 28 centímetros, né? 28 é múltiplo de 7, não é? E é múltiplo de 4. Então o que a gente vai fazer? Por enquanto só vocês vão marcar de 4 em 4. 4 centímetros, faz um tracinho, 8 centímetros, 12 centímetros, 16 centímetros, 20, 24 e 28. 28 já está marcado que é o final do nosso papel. Do outro lado da folha, mesma coisa. Gente, pode parecer complicado, difícil no começo, mas depois vocês pegam um jeitinho, tá? Se vocês tiverem muita dúvida e não estão entendendo quase nada do que é esse monte de cálculo, falem com algum adulto, pai de vocês, um tio, uma tia, que entenda um pouquinho mais da parte matemática, que vocês vão entender muito facilmente. Agora a gente vai marcar também, começando do risco que a gente fez para diminuir o tamanho da folha, a gente vai marcar de 4 em 4 centímetros. 4, 8, 12, 16. É a tabuada de 4, né, gente? Vocês já devem ter aprendido, né? Acredito eu que todos vocês já aprenderam. Sempre lembrando de começar do traço que a gente fez, né? A gente diminuiu aqui justamente para poder fechar no 28 certinho, no 20 aqui, né? Fechar número redondo. Se a gente começar do canto da folha vai dar errado porque ela tem uma medida fora, por isso que a gente diminuiu aqui e diminuiu aqui. Agora a gente vai traçar aqui também. Certo? Eu estou fazendo um traço mais grosso, né, mais forte, para vocês poderem enxergar bem. Mas sempre que a gente vai fazer esse traço, principalmente na cartolina, a gente faz ele mais suave, para a gente poder apagar depois. Opa! Uma mastigada ali, mas tudo bem, não tem problema. Agora, se vocês olharem a folha, como é que ela tá? Vários quadradinhos, né? Vários quadradinhos. Agora a gente vai fazer esses mesmos quadrados aqui. Só que aqui na cartolina, a gente diminuiu ela para 63 centímetros. E 63 é múltiplo de... Vamos ver se vocês sabem.
9, exatamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 9, 9. 18. 27. Agora a gente vai ser obrigado a correr a régua porque a nossa régua só tem 30 centímetros. 9. 18. Tabuada de 9, hein, gente? 27. E aqui deve sobrar 9 centímetros. Perfeito. Agora a gente marca no meio da folha, lembrando que a cartolina é maior, então a gente precisa fazer mais marcações para essa nossa régua pequena. Outra coisa que vocês podem fazer, e o professor tem também, são réguas maiores, réguas metálicas. Eu tenho uma régua de 50 centímetros, uma de 1 metro, só que elas não estão comigo aqui, elas estão lá na minha oficina. Então eu vou fazer com essa aqui, mas é legal também porque daí vocês podem ver como se faz com uma régua pequena. Eu marquei aqui de novo, 9, 18, 27, aí corri a régua, 9, 18, 27. E aqui eu vou fazer no canto da folha também. 9 centímetros, 18 centímetros, 27 centímetros. Mais uma vez, 9, 18, 27. Quadradinhos, né? Lembrando que a gente diminuiu a cartolina aqui e aqui, né? A gente ficou com 45 por 63. E aqui a gente tem quadradinhos de 9. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Ok? A gente tem um quadriculado e notem aqui, ó, na base desse quadriculado eu vou escrever A, B, C, D, E, F, G. Na lateral eu vou escrever 1, 2, 3, 4, 5. Já brincaram de batalha naval? É assim, a gente tem os quadradinhos com um nome embaixo ali, ó, A, B, C, D, E, F, G. Na lateral a gente fez 1, 2, 3, 4 e 5. Só para a gente poder se localizar na hora que a gente estiver desenhando. Na cartolina a gente vai fazer da mesma forma. Deixa eu marcar aqui A, B, C, D, E, F, G. E aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? A gente pode começar o desenho em qualquer lugar. Eu vou decidir nesse desenho começar por esse risco da água aqui, ó. Esse risco da água está no quadradinho G1. Olha só. Tá ali no G1. Tá vendo? Consegue enxergar bem aí? Ele começa aqui. Se a gente olhar bem agora para esse quadradinho, esse é o segredo da técnica. A gente vai ampliar quadradinho por quadradinho. Então vamos fingir que não existe nada além desse desenho aqui. Não existe nada, só existe aquele quadradinho. O que a gente tem? A gente tem um risquinho que fica um pouquinho para baixo da metade do quadrado e quase uma bolinha que fica bem na divisa. Tá vendo? Então eu vou começar copiando. Eu vou olhar bem aqui, vou ver mais ou menos como é que ele fica. Eu estou vendo que ele fica assim, ó. E aqui a gente tem uma bolinha que faz isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Olha só como é que eu fiz, como é que eu copiei. Claro, não tá perfeitinho, mas tá parecido. Né? No final das contas vai ficar muito parecido. Então eu copiei só aquele quadradinho. É só o cantinho do quadrado. Agora o que eu vou fazer? Cada quadradinho, agora eu vou continuar copiando esse quadrado aqui, que é o quadrado F1. E eu vou seguir copiando quadradinho por quadradinho até chegar no final do desenho, tá? Então agora, enquanto vocês vão ouvir uma musiquinha, eu vou fazer os traços desse quadradinho. Assim, eu copiei quadradinho por quadradinho, ó, e eu fiz os traços. Lembrando que nessa hora a gente vai errar alguns traços, como eu errei aqui. Só que a gente está fazendo com lápis e a gente vai fazer bem suave. Depois a gente vai preencher com guache
e a gente pode daí fazer o traço final e apagar tudo que tiver de lápis depois, tá? Então agora que eu fiz essa etapa do desenho, vou pegar a borracha e vou apagar os traços que eu não quero que tenham no desenho, certo? Agora eu vou pegar a borracha, vou apagar os traços que eu não quero e vou manter os traços que eu quero. Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando e contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela viajando. Bom, gente, na aula de hoje, nosso intuito era fazer um traço, né? Então o traço é isso aí. A gente vai focar nessa ideia do quadriculado para a gente poder ampliar o desenho de uma forma bem parecida, né? Agora eu vou fazer o preenchimento, né? Mas depois a gente vai ter mais aulas onde a gente vai explicar melhor sobre fazer as cores e trabalhar mais com as cores. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar num segundo. Giro um simples compasso, num círculo eu faço o mundo. E se um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo. Então, pessoal, agora a gente terminou de fazer os contornos, só falta assinar, né? É isso aí. Assim ficou o nosso desenho, ó, a nossa ampliação. A gente tentou fazer uma ampliação o mais parecido possível, né? Acredito que tenha ficado bem parecido. Tá gravando? Tá. E a gente vai abrir ela, se a gente conseguir abrir, né? Tá filmando aí, né? Tá. Meu pai, eu queria jogar Mega Explain. Pai, posso falar? Pode. Ficou bem legal, né, gente? Mas também, né? Ficou bem parecido. Show. Agora